Olá, muito boa tarde. Assinala-se hoje o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e é neste contexto que hoje trazemos a este programa o tema do direito e dos direitos da criança. Uma causa de Odete Severino Soares, com quem vamos conversar, depois de destacarmos notícias da atualidade. Os alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do primeiro ciclo reuniram-se em Fátima para mais uma edição do Encontro Nacional da Disciplina dedicado ao tema da esperança. Fátima voltou a ser o ponto de encontro dos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do primeiro ciclo. Oriundos de 69 agrupamentos escolares de Portugal continental e Açores, 4.000 participantes juntaram-se para fazer a festa em torno do tema com o MRC Somos Sementes de Esperança, na senda do Ano Santo 2025. Dentro daquilo que é a fraternidade, a misericórdia, a solidariedade e que alguém que nos deixou tantos ensinamentos. E é isso que também tentamos transpor para aqui. Nós estamos, de facto, no mundo onde estamos com alguns conflitos, com algumas situações de instabilidade e como estamos a trabalhar com os mais pequenos, é importante educá-los para estes valores. E, acima de tudo, a esperança que deve estar sempre presente, que eles próprios, se de facto brota dos seus corações, mesmo pequeninos, também têm de ser educados deste modo. E acreditamos que é por aqui que se começa, não é? Com pequenos atos, pequenos gestos, porque vem do coração através das mãos e também vem da boca através das palavras. E por aí acho que, enfim, é esta sementeira que nós também tentamos contribuir, esta sementeira da MRC e aquilo que a disciplina também faz nos diferentes contextos. E acreditamos que é por aí que temos que começar. Julgo que a MRC é a semente de esperança na medida em que tenta semear valores, atitudes que são importantes nesta idade, cultivar nesta idade e que depois irão frutificar ao longo da vida. Aquilo que se semeia na infância, não é? E na escola, em muitos aspectos, vai-se, digamos assim, colher, os seus frutos vão ser colhidos na vida daquela pessoa, da sua personalidade, dos seus valores e no contributo que isso traz para a sociedade, também para a Igreja, com certeza. Portanto, é sempre semear esperança, que evidentemente deve ser a preocupação permanente e ainda mais especial neste ano jubilar da esperança. Nas aulas, esta é uma dimensão trabalhada com os alunos, através de atividades e em conversa com os professores. Desde o primeiro ano, desde o início, mesmo que entrem no terceiro, no quarto, ou entrem no sétimo ou no 10º ano, eles são desafiados sempre a serem esperança, e neste caso sementes de esperança, que os outros esperam de nós. Era um bocadinho essa a perspectiva da esperança, o que é que os outros esperam de nós. E é nesse sentido que nós fomos também incutindo, mas ao longo dos anos, a disciplina é para isso que ela também existe. O que é que os outros esperam de nós enquanto esperança, enquanto sementes, para levarmos o Evangelho e levarmos os valores. Para mim, ser uma semente de esperança é uma coisa que é pequena, mas que vai se tornar uma coisa grande e que é bom trazermos a esperança desde pequenos, que é para, na nossa vida, sermos pessoas a amar o próximo, sermos pessoas respeitadoras, sermos pessoas realmente como Jesus foi, que foi uma pessoa que, como o Papa Francisco disse, a Igreja é para todos, 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 e sabermos o que isso significa. Para mim, ser semente de esperança é ter todos os valores e, quando crescermos, sermos uma pessoa melhor para o mundo. É um sorriso, um abraço a uma pessoa que está triste, um beijinho aos meus pais. É ajudar os outros, é não parar de acreditar. É ser amizade e alegria e bondade. Para mim, ser uma semente de esperança é ter amor pelos outros, carinho, alegria pelos outros, ver se os outros estão felizes ou se estão tristes, isso tudo. O Encontro Nacional de MRC do primeiro ciclo, que este ano chegou à 23ª edição, constitui-se uma ocasião para partilhar experiências, conhecer pessoas de outros pontos de Portugal e perceber que a disciplina é transversal no território nacional. Estes encontros são muito interessantes e muito importantes porque eles permitem às crianças ter a experiência de contactar com crianças do país inteiro. Elas vivem as suas experiências nas suas escolas, passam dia a dia nas suas escolas, mas poder chegar aqui, ver crianças de outros locais,
com outra forma de estar, outra forma de falar. A de estar será a mesma, porque são todos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica, mas outra forma de falar, interagirem umas com as outras, é maravilhoso e sentem-se todas acolhidas neste espaço, que é um espaço privilegiado, como todos nós sabemos, e elas próprias experimentam esta alegria de estar junto de Maria, junto de Jesus e junto de outras crianças. Isto para elas é maravilhoso. Primeiro é o pôr em prática aquilo que nós damos nas aulas. Muitas vezes falamos dos valores na parte teórica, na perspectiva teórica, apesar de nós fazermos muitas atividades, mas estes encontros é o culminar e ao mesmo tempo também é o levar um bocadinho depois também, outra vez, para a sala de aula esta experiência de pôr em prática os valores. Ao mesmo tempo, é encontrar milhares de alunos, colegas deles e colegas nossos também, que não os vemos há muitos anos, e eles também saberem que a moral existe por todo o país e que está presente também no primeiro ciclo, que é um ciclo que também, aos bocadinhos, está a voltar outra vez a ter alunos de moral em todo o país, e essa é a nossa alegria. Alegria que esteve presente do primeiro ao último minuto do encontro. O Centro Paulo VI acolheu sessões culturais com uma adaptação da obra O Pinóquio, que procurou transmitir aos alunos valores para um crescimento saudável. Um espaço onde foi também recordado o Papa Francisco. Na sessão cultural que temos no auditório, há sim uma alusão ao Papa Francisco, à sua mensagem essencial e, portanto, os meninos sim são convidados a ter este contacto concreto com esta figura tão marcante para todos nós e para eles também, com certeza. O Papa Francisco foi um mestre a vários níveis e nós, em particularmente, eu acho que, como alguém já disse, eu penso que de facto ele foi um professor de Educação Moral Religiosa Católica. Pelas palavras que transmitia, pelos gestos que fazia, tentava e era de facto um modelo que estava com as pessoas, com as crianças e que aceitava e que na sua forma, enfim, genuína de ser, da sua forma autêntica de ser, acompanhava e entendia e compreendia. E de uma forma, penso que ele deixou-nos um legado muito importante e que nos cabe a nós também dar continuidade. Todo o Ministério e a ação do Papa Francisco foi, obviamente, muito importante nesta dimensão de transmitir esperança ao mundo e a preocupação especial com as novas gerações. E fê-lo traduzindo a mensagem do Evangelho em linguagem muito simples, em gestos muito simples, em linguagem que todos percebessem. E nesse sentido, tenho a convicção de que o seu legado, os seus gestos, aquilo que ele deixou, semeou esperança em muitos corações e ficou na memória do povo de Deus e da sociedade em geral também, com certeza. E, portanto, julgo que ele foi alguém que deixou essa forte marca, que vai perdurar e vai dar frutos, com certeza, no futuro. O encontro ficou marcado também por uma celebração na Basílica da Santíssima Trindade, presidida por Dom António Augusto Azevedo, e durante a qual foi realizada uma encenação bíblica sobre a parábola do bom semeador. Durante a iniciativa, os alunos foram também chamados a ser solidários. Os vários agrupamentos de escolas fizeram donativos à instituição Aldeias SOS de Portugal, cuja missão passa por trabalhar para que cada criança cresça com amor, respeito e segurança. Normalmente o que mais necessitamos são bens não perecíveis, alimentos não perecíveis, portanto temos massas, atum, coisas que podemos também guardar e que duram por mais tempo, e é um bem essencial, nós precisamos todos os dias, não é? E acolhemos cerca de 580 crianças e jovens, portanto realmente é uma necessidade muito grande e é muito importante essa ajuda. As escolas corresponderam efetivamente ao desafio que foi lançado, porque isto também começa, e o Ser Semente de Esperança é isso mesmo, a esperança brota do coração e que também se reflete nas ações concretas, do ser bondoso, do ser solidário, e realmente os alunos expressaram isso e continuar, eu acho que é de louvar. Mais uma vez, os alunos saíram do contexto de sala de aula para celebrarem uma disciplina que agrega valores humanos e cristãos.
A MRC é muito importante para nós porque nos ajuda a ser uma melhor pessoa, no sentido de ser mais simpático, bondoso e isso. Aprendo a ser verdadeira, a ser solidária, a pedir perdão às pessoas. Aprendemos a ser todos amigos e um pouco mais sobre a história de Jesus. Animação, partilha e aprendizagem marcaram o Encontro Nacional de MRC do primeiro ciclo sob a organização do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Pode acompanhar estas e outras notícias no portal agência.eclésia.pt. Falámos agora com Odete Severino Soares sobre o projeto em torno da promoção do direito e dos direitos na criança. Odete Severino Soares, muito boa tarde e obrigado por estar no programa Eclésia. Precisamente neste dia, quando se assinala o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que flagelo é este que ainda permanece na nossa história? De facto, muito boa tarde e obrigada pelo convite, por estar aqui e por falar neste tema que muito de alguma forma, tenho abraçado de uma forma muito intensa. E tem trabalhado e contribuído muito também para que seja um tema que esteja na ordem do dia. Exatamente, não é? Na agenda, quer na agenda pública, quer na agenda académica e científica. Mas relativamente à questão que me colocou, de facto é um flagelo a nível mundial, só para lhe dizer que 160 milhões de crianças ainda vivem uma situação de trabalho infantil. São dados da Unicef e de um relatório da Organização Internacional de Trabalho de 2024, mas a situação não se alterou desde então. Ou seja, havia efetivamente uma tendência de crescimento antes da Covid-19 e, fruto dessa situação, houve efetivamente, os números provam, os estudos provam, de facto, há uma tendência de subida desse número e, portanto, de facto, é um flagelo que é a nível mundial que permanece. E podemos pensar que é, sobretudo, de outras geografias, de outros continentes, ou é uma problemática à qual devemos estar atentos também entre nós, em Portugal? Em Portugal, nós não temos trabalho infantil oficialmente. Oficialmente? Sim, e, portanto, é essa a estatística que de facto é publicitada. Há outras formas de trabalho infantil, mas o trabalho infantil caracterizado de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, nós não temos. É um flagelo da área geográfica da África, Ásia e Pacífico. São essas áreas geográficas onde, efetivamente, há um número expressivo de trabalho infantil. E que é, um direito que as crianças têm, de facto, a crescerem e a participarem num processo formativo, não logo no trabalho desde idades muito recuadas. Sim, não é? sim. Um dos direitos... Isso também vem, como sabe, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm como uma das metas o objetivo 8º, e que é relativamente a erradicação do trabalho infantil. E o que se está a verificar, e havia aquela tendência positiva no seu decréscimo, mas atualmente verifica-se que não é isso. Está a haver um aumento de trabalho infantil a nível mundial. E esse é um direito que é necessário salvaguardar na criança, um entre muitos direitos. No dia 18 de junho, a Nova vai apresentar um centro de conhecimento dedicado à investigação e promoção do direito e dos direitos da criança. Sim. Que iniciativa inovadora é esta que a Nova leva por diante, muito dinamizado também pela sua ação e pela sua investigação? Sim, é uma iniciativa. A Nova tem vários. A Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa tem vários centros de investigação e, de facto, fazia falta nesta área do direito um centro de investigação que se dedicasse ao direito das crianças. Efetivamente, demorou algum tempo, mas vamos finalmente lançar no dia 18 este centro de investigação sobre o direito e dos direitos das crianças. E é um projeto científico que visa o desenvolvimento de atividades na área de investigação
numa perspectiva, isso eu gostava de sublinhar, numa perspectiva de interesse público, mas com uma perspectiva também interdisciplinar, com outras áreas científicas do conhecimento. Por exemplo, a psicologia, já não se consegue olhar o direito sem a intervenção de outras disciplinas científicas que vêm, de alguma forma, complementar este conhecimento científico, como a psicologia, o serviço social, e, portanto, o que nós queremos é que este centro de conhecimento, que vai ser o Nova Center for Child Law and Children's Rights, que de alguma forma seja virado para fora, mas com objetivo de interesse público, que desenvolva atividades na área da investigação, na área da educação, que produza estudos, que produza pareceres, formação avançada, que promova ações de ação e sensibilização junto da comunidade, quer académica e não só. Portanto, será um centro que nós queremos que seja, de alguma forma, tem uma abordagem inovadora e que não se centre só na comunidade académica, mas também para fora. E que, por certo, vai contribuir para uma mudança até cultural nesta temática e com esse horizonte, com esse foco, a soberania da criança enquanto sujeito de direitos. É esse o propósito do centro e, desde logo, também desta sessão de apresentação? Sim. Porquê? Porque com a adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, em 89, que entrou logo a seguir, em 2000, em vigor na órbita internacional, incluindo em Portugal, trouxe uma nova concepção da criança como sujeito de direitos, um sujeito ativo, participativo e não só passivo, receptor das próprias políticas, mas interventivo. De facto, e para esta nova visão da criança, este novo conceito contribui de alguma forma à ação coletiva do meio académico, da comunidade académica e científica, nomeadamente as universidades. As universidades têm contribuído de forma decisiva para a promoção e investigação nesta área do direito, não só numa perspectiva jurídica, mas também numa perspectiva multidisciplinar. E, portanto, nós achamos cada vez mais que as universidades têm um papel, nomeadamente para não só na promoção e investigação desta área do direito, mas também na densificação do próprio conceito, que é, muitas vezes, as pessoas não percebem o que é o sujeito de direitos. E, portanto, é um sujeito que tem, efetivamente, um papel, uma voz importante nas políticas e nas matérias que lhe dizem respeito. Um papel, sem dúvida nenhuma, ativo. E acredito que, para, enfim, esta mudança de paradigma nesta abordagem, muito tem contribuído dois outros projetos em que está envolvida. Mas eu gostava de falar também ainda brevemente. Sim, que é o lançamento do Conselho Consultivo de Crianças e Jovens de Apoio à Investigação. São os nossos co-cientistas nos projetos de investigação do novo centro. Muito bem. São 16 jovens, crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, que nos vão apoiar na nossa investigação. Desde logo os sujeitos também de tudo o que acontece. Exatamente, por isso eu queria concretizar isto. Muito bem. Um outro projeto, um podcast que está a elaborar juntamente com a Caritas Portuguesa, A Criança no Direito. Sim. Que percurso tem sido feito em torno desta abordagem e que ferramenta é esta que é disponibilizado online? Exatamente, o podcast A Criança no Direito. É uma parceria com a Caritas Portuguesa e com a agência Eclésia, que nos ajuda aqui e muito na produção deste podcast. Esse podcast visa exatamente isto, dar a conhecer o direito à comunidade científica e académica, nomeadamente o objetivo do podcast foi
numa fase inicial destinado aos alunos da área do direito, mas depois nós percebemos que muitos outros ouvintes têm recorrido a este podcast e nota-se que há um interesse crescente no sentido de perceber o que é esta área do direito. E este podcast, de alguma forma, traduz o direito da criança de uma forma simples, acessível, numa linguagem acessível. Nós já produzimos 14 episódios e inicialmente eram 12 e agora nós decidimos prolongar este podcast, não sei até quando, mas veremos. E por certo que é um grande contributo para a comunidade científica, para todo o público. E está disponível nas plataformas da Caritas e da Agência Eclésia também. E no Spotify. Uma última questão para uma resposta breve sobre o livro Marília ou a Justiça das Crianças. Que projeto também foi este que fez com Álvaro Laborinho Lúcio? Esse foi um projeto que há muito eu tinha como objetivo, que era, como sabe, uma das áreas que eu mais estudo é a questão da audição da criança nos processos judiciais. Não é por acaso tenho feito investigação nesta área e decidi que na minha investigação que havia necessidade de ter um livro em linguagem acessível que falasse sobre a audição da criança nos processos tutelar-cível, nomeadamente na questão da regulação do exercício das responsabilidades, nomeadamente quando há conflito parental. E, portanto, foi nesse âmbito que eu e o juiz conselheiro Álvaro Laborinho Lúcio, nós fizemos este livro, que tem uma história que faz, de alguma forma, uma homenagem ao juiz conselheiro Armando Leandro, que é o nosso amigo e querido juiz, e que não está entre nós, a ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, que foi uma homenagem a ela que nós fizemos, em que há uma história inicial e depois há uma parte muito prática relativamente a esta questão. Diferentes possibilidades para que este tema dos direitos da criança esteja cada vez mais na agenda, como dizia a professora Odete Severino Soares. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a falar destas temáticas que vai desenvolvendo ao longo do seu percurso profissional e pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a eu. São, de facto, projetos em curso que promovem e que salvaguardam os direitos das crianças. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.